Gente Ousada Podcast. Pega a visão e transforma em ação. E aí, gente ousada, como é que você tá? Eu espero que por aí tudo seja maravilhosamente bem. Eu sou o João Alisson Farias e a gente tá no ar! Abril chegou, meu filho, chegou com tudo. Tem muita novidade nesse mês de abril, porque eu vou começar... eu tô te contando aqui a novidade, tá? É porque eu vou começar a sabatinar os pré-candidatos a prefeito aqui de Caruaru, tá? Tô conversando de um a um, tá? Alguns estão tendo coragem e estão confirmando, e outros... estão querendo governar, mas você tem coragem de sentar aqui. Mas hoje, Alisson, tu vai entrevistar quem? Pré-candidato a prefeito? Ainda não, meu filho. Mas a partir da semana que vem, sim. A partir do dia 11 de abril, sim. Nós estamos no dia 4 de abril e hoje eu tô recebendo aqui... Daqui a pouquinho eu vou te contar, sabe por quê? Deixa eu te contar primeiro onde eu estou, né? Pois é, eu estou aqui nos estúdios da Rede Contábil, que é uma rede de escritórios de contabilidade. Tem 4 escritórios, são 2 aqui em Pernambuco, né? Um aqui em Caruaru, outro em Pesqueira e 2 em São Paulo. São mais de 400 clientes, 98% de aprovação. Vou te contar uma coisa. Para você não ficar enrolado aí com a Receita Federal, nessa questão de imposto de renda, tal, enfim, tudo mais, acessa aí redecontabilbrasil.com.br, tá? redecontabilbrasil.com.br. É confiança para você seguir tranquilo, não vacila, porque o governo não vacila com você. Então tenha um escritório de contabilidade competente, redecontabilbrasil.com.br. Rede Contábil é confiança para você seguir tranquilo. E como esse podcast é de empreendedor para empreendedor, você tá vendo aqui minha marca, né? Gente Ousada, certo? Eu já dei entrada lá no INPI para poder registrar. Foi eu que criei o nome, sim. Mas se for outro lá entrar e ver que não está registrado, não estava, né? Não estava. Agora quem for entrar, a gente vai brigar lá no INPI, viu? Eu tô na frente, certo? Aí o que acontece? Você sonhou com sua marca, criou o nome... e tudo mais, está usando esse nome aí 10, 15 anos, ou acabou de colocar aquela placa bonitona na frente da loja, né? Criou o arroba lá no Instagram, nas redes sociais, o site.com.br da sua loja, mas nada disso garante que a marca é sua. Só o que garante é um registro de marca no INPI. Sabia não? Fica sabendo agora. Tá? E eu tenho um escritório para te indicar porque eu confio nele. Não só eu, mas mais de 200 clientes. Tá aparecendo aqui na tela, né? Que é o Alfa Marcas e Patentes. E o WhatsApp do registro é o 99916 5155. 99916 5155. Alfa Marcas e Patentes. A nossa prioridade é a sua marca protegida. Roda a vinheta, Marquinhos! Gente Ousada Podcast. Pega a visão e transforma em ação. Hoje é podcast e podcast. É o Fortune Podcast dentro do Gente Ousada Podcast e o Gente Ousada Podcast dentro do Fortune Podcast. O negócio hoje é podcast, meu filho. Hoje você vai saber por que a gente decidiu fazer podcast. Por que eu decidi e por que esse casal decidiu. Hoje eu tô recebendo aqui nos estúdios do Gente Ousada o Vitor Fazani e a Eduarda Alves. Sejam muito bem-vindos aqui ao Gente Ousada Podcast. Muito obrigada, a gente agradece demais o convite, né? Estamos muito felizes por estar contando a nossa história pela primeira vez. A gente passou aí mais de um ano só ouvindo as histórias das pessoas. E é um prazer muito grande pra gente estar aqui contando a nossa. Isso mesmo, prazer demais, né, de conhecer, né? Dizer que a gente tá muito feliz, né? Principalmente estar aqui em Caruaru. É uma cidade que tem muitas empresas e a gente, né, vê isso, né, o empreendedorismo pulsando aqui na vida do pessoal. A gente gosta disso porque todas as semanas a gente recebe convidados e fazer esse collab, porque eu sempre digo que a gente tem que se fortalecer. Não tem dúvida. Né, fortalecer nesse segmento, né, um segmento que vem aí dominando o Brasil inteiro, né? Isso.
e contar um pouquinho da nossa história. Geralmente a gente sempre tá desse lado aí, né, da pessoa que tá perguntando. E hoje contar um pouquinho do nosso início, né, contar também das novidades do Fortune, dos números que a gente tá alcançando, né. Um ano aí de trabalho, foi um ano tentando, né, sem desistir, pensando várias vezes em desistir, mas chegava no finalzinho, a corda tava atorando, a gente segurava e aguentamos até aqui. E, graças a Deus tá dando muito certo e a gente tá muito feliz. E estamos aqui para contar um pouquinho aí, né? E dizer que é muito massa empreender nessa área. Muito bem, maravilha. Eu tenho uma novidade para você, viu? É que hoje, ao invés de eu apenas perguntar, o que acontece? As perguntas, vão ir e voltar. Tá? Porque eles não podem ir embora. Inclusive, o Eduardo estava aqui. Eu já estava pensando em algumas perguntas. Tá? Apresentador tem isso, né? Sobre sua vida e tal, enfim. Eu digo, vamos fazer o seguinte. No podcast a gente tem essa liberdade de, em vez de só um perguntar, só uma conversa, um café, né? E cada um perguntar e tal, enfim. Então a mesa vai estar assim, mais aberta, né? Pergunta daqui, pergunta de lá, entende? Porque ambos têm curiosidade. E é aquela questão, meu querido, se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que estar perto dos melhores. Eu estou perto dos melhores, lá de Monteiro, na Paraíba. Você já viu aquele sotaque arrastado da Eduarda, que é caruaruense, mas mudou para Paraíba. Eu sou paraibano, mas mudei para Caruaru. Né? Pois é. Nós somos nordestinos, né? Podcasters nordestinos que queremos ganhar o Brasil e o mundo. Até porque, meu querido Vitor, até 2019 o Brasil era o 5º em consumo de podcasts no Brasil. Mas aí com a pandemia o pessoal ficou sem muito o que fazer. Não por não querer, que o brasileiro sempre tem o que fazer, sempre tem trabalho, o empreendedorismo corre nas veias. Mas aí 2020 bateu e todo mundo estava sem informação. Todo mundo parou de comprar, mas não parou de aprender. As pessoas pararam de comprar carro. Inclusive eu conversando aqui com a Suelen, a dona da Tauapet, eu falei para ela, as pessoas pararam de comprar carro, comprar casa, comprar roupa e começaram a investir em conhecimento e tratar os bichos de casa como gente. Ou seja, humanizar o cachorro e gato. Certo? Então, o mundo pet, em vez de perder durante a pandemia, houve um crescimento. A educação, que antes era muito presencial e hoje é muito EAD, em vez de perder, cresceu. E essa questão do podcast, em vez de descer, subiu. Até 2023, podcast aqui no Brasil, aliás, o Brasil era o 2º maior consumidor de podcast até ano passado. E esse ano virou o 1º. Vitor e Eduardo. E o massa, né? A gente sempre fala que o podcast ele nasceu justamente dessa questão do informal, né? Da gente ter uma conversa sem aqueles padrões, né? Que a gente muitas vezes é acostumado, né? Eu sempre falo, uso o exemplo de Igor do Flow, né? Ele fez algumas entrevistas, inclusive com os candidatos a presidente, de short, né? Algo bem informal, né? De chinelo. Então o podcast ele possibilita, né? E a gente sempre prega muito isso lá no nosso podcast, essa questão mesmo, né? Da gente conversar, uma conversa tranquila, uma conversa sem muita coisa, sem muito frufru, sem muita frescura. Apesar de eu estar aqui de terno só, mas eu gosto muito dessa coisa informal, dessa coisa muito, né, de uma conversa mesmo, da gente estar sentado, né, seja para conversar, falar sobre ideias, né, eu te entender, você me entender, e assim a gente conseguir chegar em um determinado caminho, né. A internet, né, Eduardo, deu essa liberdade para a prática da mídia ser ampliada. Isso, e assim, as pessoas estão muito em busca de coisas que elas se identificam. Por isso que os memes assim, estourados. Todo mundo ama, todo mundo consome. Porque é exatamente isso. Os memes são aquele que a gente vive no dia a dia. Da mesma forma, um podcast. É uma coisa básica, é uma coisa informal, é uma coisa que a pessoa... uma conversa normal, isso, entendeu? Então, por isso que faz tanto sucesso. E aí, dessas conversas que acontece no banquinho da calçada, é onde a gente aprende muito. Eu sempre, quando criança, eu sempre gostei de estar perto dos mais velhos. E era ali que eu amadurecia. E podcast serve exatamente para isso, né? Onde a gente traz os experts,
Para eu, primeiro, que sou host, ou seja, que estou recebendo, aprender. Mas como eu não sou barreira ou barragem, eu sou rio, aí eu transmito para você. Ou seja, você é aquela pessoa que está por dentro da conversa, lá da esquina da rodinha, sendo bem informado e aprendendo igual quem está aqui. Isso é muito importante, porque amadurece eu e amadurece você. E se você quer crescer nessa questão de podcast, quer criar o seu podcast, hoje você vai aprender com quem está com a mão na massa. Eu estou na mídia há 20 anos, exatamente 20 anos. Comecei com 14 anos de idade no rádio, passei praticamente 18 anos lá, e muito rádio eu trouxe para cá. E aí, vocês têm também hoje aqui pessoas que não eram da mídia, que foram donos de gráfica, donos de hamburgueria, mas que se identificaram com a mídia. E estão aqui há 1 ano com podcast. Então tem gente com 1 ano de podcast, tem gente com 20 anos de experiência em mídia. É onde você, meu querido e minha querida, que também quer estar dentro da mídia, tem que ficar, tem que aprender, né? Porque a mídia está aí para todo mundo. Acredito, como você citou aqui, em off, numa conversa que a gente teve, que a gente, num podcast aqui no Brasil, a gente ainda vive num oceano azul. Tem espaço para muita gente e para muitos assuntos. Você concorda com isso, Vitor? Demais. O pessoal diz, tá saturado, né? Geralmente sempre a gente escuta isso, né? Eu tava assistindo, eu sou, além de fazer podcast, eu sou um consumidor, né? De muito podcast, assisto muito podcast, gosto muito, né, de podcast, né, me inspiro, né, tenho inspirações legais, inclusive o Fortuna nasceu de inspirações, né, de podcast que eu acompanho. E quais são os podcasts que você acompanha? Cara, os sócios... Os sócios, Malu e Bruno. Malu, né? Podcast de casal, cara, né, a gente se identifica muito com o Primo Cash, né, do Primo Rico, né, o pessoal lá, o Kaique, né, Lucão, os caras são sensacional. Tem o do Thiago Brunet, né, também a gente né, tem o Café com Destino, ele tá com uma pegada diferente. Brunecast, né? Tem o Flow, né, que hoje creio que é um dos maiores podcasts de inteligência LDA, tem um dos meninos lá do Podpah, enfim, a gente consome muito podcast. E eu assistindo um podcast, né, de Igor, e tava só a galera, a nato, né, dos maiores ali. Tava Igor, o cara do Inteligência LDA, o né? Thiago, e falando sobre essa questão, realmente tá saturado, eu acredito que não, sabe? Eu acho que não há saturação. Eu acho que as pessoas têm que sempre inovar, cara. Eu sempre falo sobre inovação. Talvez eles falam isso pra não ver novidade no mercado, né? Isso mesmo. E assim, eu falo sempre... Como um gatilho, não é verdade? E eu falo sempre sobre inovação e identidade, né? A gente, apesar de ter pessoas que a gente se inspira, a gente criou nossa própria identidade. Sim. Né? Quando a gente iniciou com o projeto Fortuna, a gente criou todo um brand, né, da marca, né? Eu digo que o Fortuna ele foi criado realmente como um filho, né? Foi construído ali como um bebê. Eu lembro muito bem, eu em casa, né? A situação tava muito difícil. Geralmente as coisas boas vêm quando a gente tá passando por um momento difícil, né? Por aí. Eu tava passando por um momento muito difícil e tava em um emprego, tava duro, sem dinheiro, enfim. E montando ali um projeto na minha cabeça que para muitos lá na cidade da gente era loucura. Era uma coisa que não existia, era uma besteira. Né? Principalmente cidade pequena, gente, é complicado. Caruaru é assim... já a pessoa mais... gigantesca em comparação à nossa cidade. Então, assim, as pessoas são bem mente fechada de certa forma, e isso é muito futurista lá. E aí, eu montando lá, né, rabiscando a marca, o nome, né, eu com um colega, eles, cara, e eu gosto muito da Forbes, porque a Forbes, ela traz muita autoridade de pessoas, e aí aquela logo, as cores, né, o preto, o branco, né, ele traz muito essa questão do business, né, dos negócios. Da exclusividade, né? Isso mesmo, e aí, cara, eles, cara, quando coloca Fortune, eu pensei em vários nomes, né. E aí eu quero também contar um pouquinho como eu cheguei, né? Porque antes do Fortune eu tive outro podcast, nem sem a Eduarda, que era nesse mesmo segmento de negócios, mas o Fortune, né? O meu colega disse, cara, por que não coloca Fortune? Porque aí tu traz empreendedores, monta toda uma roupagem, né? Uma coisa mais neutra, o preto, o corporativo, né? Traz uma coisa mais elegante, né? Que não deixa de ser... E a gente sempre fala o seguinte, que Fortune, né? A gente não tá falando só de grana, de dinheiro, mas a gente tá falando sobre fortuna de conhecimento, né?
A gente tem até uma frase lá muito bacana no nosso perfil que a gente fala que a fortuna autêntica é aquela que você transborda conhecimento, Claro, ou seja, não tem que dúvida você disso. está, né, transmitindo. Então não só é fortuna e dinheiro, né? E aí eu pensei Fortune, a gente montou todo o brand e aí eu conheci um cara que hoje a gente gosta demais, tem um carinho muito grande, que é nosso diretor, né? Que é Isaac, da I3 Filmes, Luzia, né? Que dá todo o suporte lá do estúdio pra São gente. nossos amigos, padrinhos, enfim. De casamento, inclusive, mesmo? ele sabe Olha muito aí, bem. maravilha. E, cara, não tinha o espaço lá de podcast ainda, né? Em Monteiro, com essa pegada, com Tô essa entendendo. estrutura. Ele já era um cara que filmava, mas não tinha. Filmmaker, né? Ele já era filmmaker, mas não tinha uma estrutura, não tinha microfone. Eduarda falou que a cidade é pequena, né? Acabei que eu sou curioso, né? Eu não tinha visto antes, porque a gente já vem correndo desde manhã e tal, enfim. Monteiro hoje tem 32 mil habitantes. Quase, tem mais um pouco, porque tem um pessoal que vem, né, Isso. pra morar, acredito que tem uns 40 por aí. Já tem. Uns 40 mil habitantes. Isso foi de 2020, né? Foi Essa é de 2020? 2022, Então, é o censo. tem uns 40 mil já, acredito que. Maravilha. 40 mil Excelente. habitantes. Mas ainda tem essa cabeça meio... Tem, cara. Mas Sim. ainda bem que tem gente à frente do tempo. Pois é. E a gente consegue trabalhar isso, Claro. né? E assim, o estúdio lá ele não existia. Tinha, Isaac ele trabalhava como filmmaker, na verdade ele já tinha os equipamentos, só que não tinha nada montado. E aí, quando eu saí dessa... Era uma TV que eu trabalhava, onde eu apresentava um podcast, chamava Empreender Podcast. Certo. Só que a estrutura era bem limitada, né? E aí saí desse podcast. Web TV ou... Era Web TV. Web TV. Tinha umas programações e nessa programação tinha o Empreender Podcast. Bacana. Né? Que eu tomei de conta a pedido de um amigo, que também é podcast. E aí me convidou, Vitor, eu tô com um podcast aqui, a tua cara, né? Cara, eu não sou da comunicação, imagina só, vou assumir um podcast de negócio, né? Sou empreendedor, gosto de empreendedorismo, gosto de negócio, gosto de conversar, mas não sou comunicador. Eu disse, cara, não precisa, só vem, cara. E aí comecei com esse projeto. Acho que ele pensou, viu, Vitor? É vendedor, tem boa pala, né? Não, é isso que eu sempre digo, vende demais. Assim, não é porque é meu esposo, gente, mas vende demais. Eu sempre falo que eu sou um eterno vendedor, né? Tipo, trabalho com vendas, iniciei no mundo de vendas, então assim, a gente tem isso, né? Claro. Todo ser humano é um Isso, vendedor. é um vendedor. Poucas pessoas não Querendo sabem ser ou não. disso, né? A maioria é CLT, mas você vende seu tempo, cara. Exatamente. Às vezes muito mal, mas você vende, cara. Não é? Foi. Então assim, iniciei com um projeto, com um trabalho lá, e liguei pra Isaac. Aí disse, Isaac, eu saí aqui da TV, cara, e tô pressando, vi que tu tem uma estrutura aí, ele já tinha colocado uns vídeos. E queria uma força, velho, queria começar um podcast aí, vi que tuas câmeras são extraordinárias. E aí eles, cara, eu não tenho um microfone, não tenho nada, mas eu posso comprar essa sua ideia, vem aqui pra gente conversar. E fui lá, a gente marcou uma reunião, não tinha Eduardo ainda. No jogo ela não tinha entrado ainda, tal. A princípio só era eu que ia apresentar. Só que eu disse, cara, eu preciso de uma segunda pessoa pra estar junto comigo, né? Principalmente do sexo oposto, né? De uma pessoa que tinha uma visão diferente, uma mulher e tal. E aí eu perguntando a Isaac, ele é um cara que tem um network gigante e tal. E aí eu perguntando a ele, eu disse, Isaac, tu conhece uma mulher, né, que tem uma visão de negócio e tal? Ele disse, cara, conheço não, Vitor. Aqui é difícil, Monteiro cidade pequena. Eu disse, meu Deus, e aí? E fiquei, né? Mas se não tiver, eu sozinho vou começar, né? vou iniciar. Chamei um amigo, ele não quis. Disse, cara, eu não... Né? Eu já disse, Deus disse, vai ser ela, espere. E esse amigo meu, ele falou uma vez pra mim, cara, eu podia ter aceitado o convite. Tava contigo aí, não sei o que. Não. Depois dos números, tá vendo? E aí eu lá, né, fuçando no Instagram, como eu te falei, eu trabalho numa empresa de investimentos. Eu sempre mapeava as pessoas, Empreendedores, né? para investir, né, e tal. Empreendedores. E aí ela apareceu no meu mapa, tal, né? E ela tinha uma gráfica. E mandei mensagem para ela. Eduardo, a gente poderia marcar uma reunião aqui na empresa para falar sobre investimento e tal. Ela disse, concordo, vou aí. Qual é o dia? Ela disse, posso tal dia. Ela foi nessa empresa. Aí chegou lá, a gente conversou, né? Só que eu não falei nada sobre podcast, só observei, né? Observou a pessoa, leu, né? O perfil dela e tal. Eu disse, caramba, essa menina aqui, ela pode me ajudar nesse projeto. Porque a gente, quando vai conversando, a gente vai entendendo, Isso, claro. né, da visão da pessoa, né? Se ela acredita realmente em coisas novas e tal. E aí vi que ela tinha essa visão, deixei ela embora, né? Na época, você fazia o que, Eduarda? Era dona de uma gráfica. Era dono de uma gráfica. Ela tinha uma gráfica com a mãe dela. Eu pergunto aí porque a gente conversou
várias coisas, inclusive essa, em off, né? A gente não tava gravando aí. Aí só quem tava sabendo era eu, entendeu? Detalhe, eu comecei a empreender com 14 anos. 14 anos. Certo? Então, assim, nesse período eu tinha a gráfica, mas além disso eu ainda era estudante. E tava ali já concluindo o meu ensino médio. Então, eu era estudante e tinha a gráfica. Tinha 18 anos na época, não era? Tinha. 18 anos na época. E aí, deixei ela embora pra casa. Cheguei, aí, cara, mas fiquei pensando. E logo após essa reunião na empresa, a gente foi tomar um café ainda. A conversa foi tão boa que a gente se estendeu e foi tomar um café. E aí, depois do café, eu fiquei, né, ela caminhando na minha cabeça e falei pra Isaac, pro meu diretor. Disse, Isaac, eu vi uma menina, cara, muito boa ela. Mas eu não sei se ela vai topar a ideia. Mas eu vou contar. Ele disse, conte. Se ela topar, você vem com ela aqui, a gente senta com ela, conversa. E aí mandei quantos áudios? Acho que foi uns 50 áudios de 3 minutos. Não, eu assim, eu vou ser sincera, gente. Eu não escutei todos, não, tá? Só escutei o básico que deu pra mim ouvir, falando sobre o projeto e aceitar. Não deu pra ouvir tudo, não. Eu mandei vários áudios explicando, olha, o projeto, eu tenho essa ideia. Eu sou um cara muito, assim, quando eu tô com ideia, eu sou muito entusiasmado. Eu quero falar, eu quero conversar, né? Eu sou mais retraído hoje porque a gente tem que saber pra quem conta, pra quem fala, a gente não pode, né? Mas falei pra ela e, assim, ela topou naquele momento. Não perguntou quanto a gente ia ganhar, ou o que a gente ia ganhar, só disse eu quero participar. Eu acho que isso é o massa, né, mas por que você, assim, não ouviu todos os áudios e tal, enfim, e do nada falou... Do nada não, né? Do nada eu quero saber o que houve pra você poder aceitar. Empreendedor, né? Sempre tá ali vendo uma oportunidade para o seu negócio. Eu digo, isso vai ser incrível para a minha empresa. Porque, assim, eu sou do tipo de pessoa, eu era do tipo de pessoa que ficava por trás, nos bastidores. Não era muito de aparecer, não era muito de estar ali na frente das coisas. E até me surpreendo hoje, e até me surpreendo por ele ter me chamado, porque eu nunca ia ver potencial em mim naquela época, para isso. Aí eu pensei assim, rapaz, se eu tiver ali e tal, posso colocar minha gráfica, divulgar, as pessoas vão me conhecer através disso, vão conhecer minha gráfica, meus clientes vão aumentar. E assim, e a gente não tinha um relacionamento, para ressaltar, a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento, apenas amizades. Não, isso, apenas amizade. E assim, também é questão de crescer, né? Porque a gente tem hoje sócios e tal, que a gente ganha por isso. Então, assim, ia ser bom pra minha empresa e ia ser bom pra mim, né? E aí ela aceitou, topou. Levei ela lá no estúdio. Sentamos, tivemos uma reunião bem bacana. E aí começamos com um projeto, né? Fizemos um primeiro episódio. E aí o negócio foi andando, o negócio foi construindo. E assim, a gente foi construindo, assim, foi muito interessante. Porque enquanto as pessoas estavam indo por um caminho, a gente foi por outro. Então, assim, tipo... o pessoal tem lá essa questão de patrocínio, não sei o que e tal. Eu disse, vamos mudar isso. Vamos criar outro padrão. Sim, o mais importante disso é que a questão da exclusividade, né? Da exclusividade que a gente deu. Porque assim, lá a gente sempre chama os nossos patrocinadores, né? Eu criei a terminologia sócios. Tipo, o cara, ele precisa ser sócio do meu projeto. E assim, e é uma sociedade... E como que é essa sociedade? Como que funciona essa sociedade? Quando a gente iniciou, a princípio seria só a divulgação na TV. A gente ia começar só a divulgar na TV, aquela divulgação bem básica. E eu disse que tá faltando mais coisas. A gente precisa montar mais coisas, criar mais uma exclusividade. Né? A primeiro foi não colocar empresas do mesmo segmento. Não, né? Isso aí é já de praxe. Não, porque assim, isso acontece muito lá. Isso acontece muito lá. É tipo, coloca três postos de combustível no mesmo lugar. 3 normal, mercados, 3 óticas. É mesmo? E aí a gente já mudou essa ótica lá da região. Isso. Senão, a gente tem que... Né? Enquanto eles estavam indo por um caminho, a gente foi pro outro. E fazendo concorrência dentro para o programa, né? Para o programa, aí a gente disse, não, vamos montar diferente. Demos a questão da exclusividade. E outra foi a questão da gente colocar uma robustez, tipo, coisas maiores e mais serviços dentro desse pacote. Foi onde nasceu a questão da gente ir no espaço. Isso. Eu virei filmmaker. Eu não sabia de nada de filmar, mas no dia a dia... me tornei treinando, bom. Né? Isso. E aí começamos a gravar. Quem treina fica bom. Pois é. E aí a gente começou a gravar. A gente ia no espaço, gravava os produtos, os serviços, editávamos, colocávamos nossos
lá no nosso Instagram. E o engraçado, cara, é que assim, eu falo que sempre foi Deus no nosso projeto, porque a gente na época tinha 500 seguidores, né, Lugar? E a gente já tinha 10 patrocinadores, cara. Isso. Na verdade... Muito pequeno e... Na verdade, a gente, quando foi iniciar, a gente não tinha nem o dinheiro do aluguel do aluguel. podcast. Não Acredito. tinha. Na Entendeu? época era... E assim, foi Deus. Porque você tem a sua empresa ali, principalmente cidade pequena. Cidade pequena é complicado, porque as pessoas gostam de ver para poder investir. Seguidores, entendeu? números, entendeu? Isso. Então, assim, foi surpreendente pra gente, porque a gente conseguiu bastante empresa só chegando assim, apresentando nosso projeto e a pessoa concordava. No dia de começar o podcast, a gente já tava com o dinheirinho ali todo, Olha aí. pagou. E foi isso. Então, assim, a gente acreditou demais. Porque você fazer um compromisso ali com o dono do estúdio, assinar um contrato e não ter o dinheiro, realmente é A fé. gente acreditou de verdade no projeto. Imagina só, né? Como ela mesmo falou, a gente não tinha um dinheiro de nada. Tava passando por uma situação muito difícil na época. Eu tava numa empresa, a empresa parou de pagar o salário. E aí, pagando aluguel, praticamente sem comida, né? Ela me ajudou muito nessa parte. Né? De chegar um momento de não ter nada. E eu sou um cara assim, né? Hoje eu sou mais aberto. Mas na época, nem minha mãe sabia que eu tava passando por isso. Minha mãe mora em outra cidade, né? Não mora em Monteiro. Que na verdade eu sou de São Sebastião do Ambuzeiro. Certo. Que é uma cidade aqui que é divisa com o Pernambuco, né? Ali perto de Arco Verde. O que foi que você... foi que fez você sair de São Sebastião do Ambuzeiro, né? São Sebastião do Ambuzeiro para ir para Monteiro? Na verdade, eu sempre fui um cara que viajei muito. Eu passei muito tempo Passei um tempo em João Pessoa. Né? Eu passei 2 anos no Exército. Servi no 15º Batalhão de Infantaria, lá em João Pessoa. Olha aí. Passei 2 anos lá. E logo após, quando eu saí, né, do Exército, eu fui para São Paulo. E na época que eu tava no quartel, eu não tinha essa... Eu gostava de empreendedorismo, mas não era um cara que tava ali vivendo, né? E aí, quando eu fui para São Paulo, eu conheci o mundo business. Porque lá o negócio... E foi quando eu iniciei a faculdade de marketing. Né? Não cheguei a concluir, mas fiz alguns estágios em empresas muito conhecidas, como o McDonald's, Starbucks. E aí fiz estágios que me ajudaram a entender esse mercado melhor. E foi aí que, assim, eu até iniciei a vontade até de empreender na minha própria cidade. Então eu voltei de São Paulo para abrir Com a cabeça mais aberta. mais aberto para abrir meu negócio na minha cidade, em São Sebastião do Ambuzeiro, onde eu abri minha hamburgueria. Uma hamburgueria artesanal, onde eu fiz um investimento muito pesado. Vendi o que eu tinha, a única coisa que eu tinha, que meu pai tinha deixado, que era uma casa, e peguei o dinheiro e coloquei lá tudo. Então eu tinha quase... Colocou tudo em uma... Como é que eu posso falar? Em uma cesta só, né? Uma cesta só. Errando, né? Tipo, o cara não tinha aquela... Aprendendo, né? Aprendendo, na verdade. E aí coloquei Apostando. todo o dinheiro que eu tinha, né? E nesse negócio, né? Durou um tempo, quase um ano, né? Um negócio aberto, foi um sucesso. Porque eu trouxe muitas coisas de São Paulo, né? E lá em São Paulo eu, assim, trabalhei com tudo. E olha só, eu tava estagiando nessas empresas. E quando eu decidi, né, abrir esse negócio na minha cidade, eu saí dessas empresas, que eu ganhava muito bem, para trabalhar como lavador de prato, para aprender a cozinhar e como era um negócio na prática. Aí o cara disse, mas você precisava sair de uma empresa boa para trabalhar nisso, porque eu queria viver na prática o que era ter um negócio no ramo de restaurantes. Então eu saí dessas empresas e fui trabalhar em um restaurante, uma pizzaria lá em São Paulo, e apareceu essa vaga para lavar prato. E de lavrador de prato eu fui pizzaiolo, de pizzaiolo eu fui barman, de barman eu fui garçom, e de repente tava quase ajudando o dono. Né? E aí fui vivendo na prática como era abrir um negócio, né? Só que aí é em São Paulo. Você estava treinando no CNPJ dos outros. Exatamente. Mas aí é em São Paulo, não era numa cidade pequena. Eu trouxe uma visão muito futurista e acabei investindo, enfim. Mas assim, o que me fez abrir mesmo o leque para os negócios foi essa minha ida para São Paulo, né? Eu passei... Mudar de ambiente. Totalmente, cara. Você se conecta com pessoas diferentes, né? São pessoas que têm uma visão mais ampla, mais aberta, né? E aí você justamente cria essa coragem, né? Coragem essa que você não tinha, né? E assim, essas viagens que eu fiz, né? Me fizeram também aprender muito, né? Saí de casa muito cedo, com 15 anos. Antes disso também eu estudei em Belo Jardim, aqui no Colégio Agrícola. Saí com 15 anos para estudar lá. Olha aí, rapaz. Então, assim, sofri, tive pequenos sofrimentos, né? Peguei muita carona, enfim.
todos esses momentos que fez que eu aprendesse. Aprendesse, amadurecesse também, Exatamente. né? Até ele perguntou, a quantos anos você tem? 25 anos. Isso. Aí o cara fala como se tivesse 50, meu irmão. Aí, olha, eu já quebrei, eu já não sei o que. Peraí, tu tem que idade? Ele, 25. Mas porque acho que foi muito cedo, né? Isso. Eu aprendi as coisas muito cedo, muito sofrimento. Quanto mais você se expõe, mais você amadurece. Se você não se expõe a nada, você é uma pessoa superficial. Eu vou colocar, eu vou mais fundo ainda. Muito verde, muito verdinho. É que o mundo tem que lhe dar uma pisa para você aprender. Com toda certeza. A vida ensina apanhando. É por isso que existem 3 tipos de pessoas, né? A que erra e não aprende, a que aprende com os próprios erros e o que aprende com o erro dos outros. E hoje você tendo a oportunidade de você aprender com o erro dos outros, o que é muito mais econômico. Né? São pessoas que estão aqui na mesa, inclusive eu, te falando, não faz isso não, porque senão você vai quebrar a cara. Eu aprendi assim, então você pode pegar todo esse aprendizado que deu certo e começar com o que já deu certo, em vez de quebrar a cara sem saber nada. Né? Então você economiza tempo, dinheiro e também a questão de aprendizado. Você aprende muito mais rápido com o erro dos outros. Exatamente. E assim, e São Paulo foi uma fase que realmente é aquela velha frase, né? São Paulo é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê, né? E realmente cara. Eu passei por muitas situações e, assim, até preconceito mesmo, né? A gente passa muito, trabalhei em muitos lugares assim, né? Principalmente quando eu saí, né, dessas empresas que estavam em um nível maior. Porque o ambiente, isso muda, né? Claro. E aí, quando eu comecei a trabalhar nesses ambientes mais, né, em restaurantes, aí o sofrimento, ele dobrou. Porque eu cheguei a trabalhar em um restaurante que eu trabalhava 12 horas, pegava às 6 da noite e saía às 6 da manhã. Tô entendendo. Né? Pra juntar uma grana, pra ganhar mais e juntar um dinheirinho pra voltar pra minha cidade, pra montar um negócio pra mim. Essa era a minha ideia, minha vontade, era voltar pra minha cidade e montar um negócio pra mim. E aí, aprendi muito, né? Como você me falou, a gente precisa aprender com os erros dos outros, né? E também, se você puder sair da sua zona de conforto. Isso. Foi o que eu fiz. Eu poderia estar lá, né, no meu estágio de marketing, nas empresas que eu trabalhava, e ter ficado lá e vou pesquisar como abrir um restaurante. Eu não fiz isso, eu queria viver na prática como era realmente colocar um restaurante na prática. Tô entendendo. E aí trabalhei, né, na região ali da Vila Maria, eu meio que passei por quase todos os restaurantes, né, pizzaria, bares, né, aprendi a ser barman, aprendi drinks, né, então assim, eu sempre fui um cara que gostava de aprender. Andou com o guarda-chuva aberto ao contrário. Isso mesmo. Pra receber então, conhecimento. Naquele momento ali, então quando eu voltei pra minha cidade, montei meu negócio, passei um tempo com esse negócio aberto, não foi dando muito certo, porque assim, a gente meio que coloca muita credibilidade nas coisas e acaba que desandando. E aí as contas foram chegando, fechei, né, um negócio, o que eu tinha de equipamento vendi para pagar algumas contas, mas fiquei devendo outras. E aí foi acho que foi um dos momentos mais complicados na minha vida, porque aí entrou a depressão. E aí vem os apontamentos de Deus, né? A família, isso. Né, alguns familiares. Pai, não deu certo, né? Eu avisei, né? Não é aquela pessoa, caramba, não deu certo, mas tentei outra coisa, não. Foi massacre total. Acredito. Então, esse momento eu tava com uma depressão triste, né? Meio desanimado. E eu digo também que uma das coisas que me fez com que eu saísse da depressão foi a musculação, onde eu pude, né, também... E também a questão do empreendedorismo, né? Comecei a ler muitos livros, ver mentoria. A questão do exercício físico tira você... Demais, cara. Tanto da depressão quanto também da ansiedade. Entendeu? Te coloca no presente. É aquela questão, uma coisa que eu aprendi com o Pablo Marçal. 10, 70, 20. 70% presente, 20% futuro e 10% passado. Você olha para trás apenas como um para-brisa para você lembrar de onde você acertou e continuar e onde você errou para não repetir. Exatamente. É só isso que serve o passado. Entende? E 20%, que é o seu planejamento, você tem que estar o tempo todo planejando para poder, ou seja, abrindo a rua, a estrada para o teu carro passar. Né? Para o teu burrinho passar, que é o corpo. E esse 70% é para você cuidar da sua vida. É da sua vida, não é da dos outros não. Cuidar da sua vida, cuidar do seu presente, fazer as coisas no presente.
Agora imagina se você tem excesso de passado na mente. Pois é. Você tem que ter excesso de presente. E não é excesso de passado. E não é excesso de futuro. Porque senão você desequilibra. Presente você planeja para o futuro. Ansiedade, excesso de futuro. E é como se você quisesse adiantar o futuro para o presente. Você não tem como adiantar nem um segundo. Você não tem como trazer para o futuro. Ou seja, não tem como trazer do passado para o presente nem um segundo que queira. Então, meu irmão, para alinhar tudo isso, a musculação, o exercício físico, tá, ele equilibra muito a questão dos hormônios, tal, enfim, tudo mais. E ali você vai ter um tempo para si. Chama-se comunicação verdade, comunicação intrapessoal. Você com você mesmo. Autoconhecimento. Para você saber quem é você, o que você tem e o que você pode fazer. Tá? Você vai cair em si, você vai entrar numa crise existencial. Porque eu nasci porque eu estou vivo, o que eu preciso fazer com ela. E até onde eu vou viver, né? Pois é, e assim, me ajudou muito, sabe? Cara, a musculação, ela... E também, eu assisti muito podcast, comecei a assistir muito podcast. E um cara também, Flávio Augusto, sou muito fã, né, do cara. Joel J também. Joel J, né, esses Caio Carneiro. Tinha muitos livros, porque na época que eu tava em São Paulo, eu fui em muitos momentos, palestras. Inclusive tem um livro de Caio Carneiro autografado, aí, né? Que é o Seja Foda, cara, aquele livro dele. Eu vou só interromper um pouquinho pra você e eu vou falar aqui. Em 2011, quando o Flávio Augusto criou o Geração de Valor, eu peguei ele pra mim como meu primeiro coach. Foi ali onde eu aprendi, inclusive, Eduarda, que eu poderia sair da cadeira do passageiro para ir para a cadeira do motorista da minha vida. Entende? Eu fui aprendendo, digo, poxa, é toda uma questão de escolha. Eu que escolho. Não é? Eu estou predestinado, não. Eu não sou como é que eu posso falar? Influenciado. Que eu estava bitolado, né? A uma realidade totalmente diferente da que o Flávio Augusto começou a colocar. Ele, depois o Márcio Micheli, né? Depois me aproximei muito de um pastor que já foi do Verbo da Vida, que hoje é Palavra Cura. Ele me abriu muito a mente também, eu vi muito com ele, porque ele fazia o programa na rádio que eu trabalhava, enquanto eu operava, e depois que eu operava, aí a gente ia almoçar, tal, enfim. Comecei a frequentar a igreja dele, que é a Palavra Cura, que tem a mesma visão do Verbo da Vida. E, cara, minha vida foi mudando. Eu falo assim, questão de autoconhecimento. Quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer. Tá? Autocontrole. Trazendo a responsabilidade para mim, em vez de culpar os outros. Então, meu primeiro coach foi o Flávio Augusto, depois o Márcio Micheli, depois o apóstolo Décio Lira. É por isso que eu tenho essa cosmovisão. Cosmovisão é visão de mundo, né? Ampliada, inclusive. Pois é. Eu era Maria e vai com as outras. E eu também falo que ele foi um dos primeiros também, cara. Porque quando eu tava nesse momento difícil, eu comprei uma plataforma, né? Que é o Meu Sucesso. E lá conta histórias de diversos empreendedores, isso, né? Excelente. Do cara o dono da Altenis, né? Tem o cara da Reserva, né? Geraldo Rufino também, né? Um dos caras que conta a história dele. E eu trouxe, né? Peguei, cara, se você for ver os caras perderem quantidade de dinheiro, né? Eu não chego nem na parte ali do pouquinho, né? Então, cara, assim, errei, né? Foi difícil pra mim porque eu tive que recomeçar e me levantar sozinho, praticamente. Inclusive, isso aqui é um case para o Flávio Augusto, né? Isso aqui. Pois é, cara, isso aí. E assim, me ajudou muito. Então, assim, saí, mas saí muito mais porque aí, quando eu tive o convite, né, de participar desse podcast, e eu disse, cara, eu vou aprender, né, aqueles erros que eu cometi. Eu vou sentar com empreendedores que vão estar me falando dos erros. Né? Tem um livro do Napoleão Hill, não do Napoleão Hill, eu não vou lembrar o nome do escritor, que é A Psicologia Financeira. Né? E é muito bom. E aí ele fala, né, sobre essas questões de você aprender com os erros dos outros, né? Principalmente aprender com os erros e não com os acertos. Isso. Né? Principalmente com os erros. E daí eu disse, cara, eu vou sentar agora com pessoas, né, da minha cidade, não, de mais de uma cidade de Monteiro, que é próxima de lá, e tem muitos empreendedores muito bacanas lá, muita gente bacana, muita gente de visão. E aí vou ter a oportunidade de sentar com essas pessoas, cara. E aí
comecei, né, com o Empreendedor Podcast, passei um tempão com o Empreendedor Podcast, foi até onde a gente chegou no Fortune, né, nessa parte, né, do Fortune. Morgan Rosel. Isso mesmo. E esse livro me ajudou demais, cara, assim, até em questão de investimento mesmo, mas principalmente essa ideia de pesquisar não a história de pessoas que acertaram tanto, mas de pessoas que erraram também muito. Isso. Você, né, como você mesmo disse, a gente aprende com os erros, né, das pessoas, pega ali, né, e começa a não vou fazer isso porque essa pessoa errou. E aí começamos com o Fortune, né, Eduardo? E chegando já nessa parte começamos a entrevistar e já tava num padrão bem melhor do que eu iniciei com o Empreender. A gente já mudou toda a logística, as roupas, as cores, né, o padrão de entrevista, a estrutura. Porque a influência dos outros podcasts que estão lá em cima e o lifestyle deles, que é o estilo de vida deles, né, termina influenciando a gente. O próprio Bruno Perini, a Malu Perini também, o próprio o Thiago Negro, né? Os meninos também que apresentam com eles, o Flávio Augusto, o Conselho também. Cara, eu tenho aquele podcast como inspiração. O Conselho Parece uma série, cara, aquele é muito meditado. Muito lindo. Pois é, em breve vocês vão ver aquela tigela de perguntas aqui. Eu quero usar principalmente sabatinando o pessoal aí. O bicho vai pegar, quero nem saber. E aí iniciamos o Fortune, e com uma ideia muito ousada, porque assim, as câmeras hoje, os equipamentos que nós temos, hoje Isaac, né, como eu disse, o cara investe demais. Então assim, o investimento é muito pesado lá. E a gente mostrou que dava pra gente fazer algo lá, né, que tava passando em São Paulo. Nossa. Lá no centro, né, que a gente sabe que os nossos podcasts hoje ficam lá no centro de São Paulo, né, tem os podcasts que a gente falou. Isso. Porque a gente não pode fazer isso aqui no interior de Monteiro com a qualidade, com as câmeras que a gente... E aí as coisas, né, foram acontecendo, sempre aprendendo, né? Eu olho para o primeiro episódio do Fortune há um ano. Caramba, olho, meu Deus do céu. Cara. Você tem vergonha, né? A mesma coisa. E o meu... Porque assim... Como eu não era pelo menos o Vitor já tinha feito, entendeu? Assim, no meu primeiro podcast, no meu primeiro episódio, eu não gosto nem de olhar. Entendeu? Assim, me dá um... E assim, eu acredito muito no propósito que Deus tem pra nós. Porque é impressionante, né? Você tenta várias coisas na sua vida e sempre você acaba realmente se identificando e ficando naquilo que realmente é pra você. Porque é como se o empreendedorismo estivesse no sangue. É como se você nunca conseguisse se identificar com outras coisas, sabe? Eu já tentei, assim, buscar faculdades, já tentei outras coisas, assim, estudar. Eu sempre já tive muita vontade de fazer direito, psicologia. Mas assim, comecei a empreender muito cedo, comecei a me interessar muito cedo e pra mim, o maior sentido era realmente o empreendedorismo. E assim como eu me descobri, Vitor também se descobriu no empreendedorismo. E isso é muito incrível, porque move a nossa vida e move a vida de muitas pessoas. E assim, pra gente, não falando que você trabalhar pra alguém ou você estudar, limita você. Mas o empreendedorismo, para mim, ele abre portas de oportunidades. Ele te leva a lugares onde ninguém pode te impedir de chegar, apenas você mesmo. Porque o empreendedorismo é o seu esforço. É o seu, a sua garra todos os dias. É como diz Joel J, né? O trabalho devolve. Isso. Então, assim, o empreendedor que tá ali lutando todos os dias, correndo atrás, buscando, batalhando, ele vai chegar em níveis que ninguém pode prender ele. Pois é. Ele não tá trabalhando pra ninguém, ele não tá dependendo de ninguém, a empresa ali é com ele, entendeu? Então, os lugares onde ele pode chegar não depende de ninguém, apenas dele. Então, pra mim, empreendedorismo é exatamente liberdade. Liberdade. E a questão de você, justamente, não se limitar, né? Tipo, a gente não quer aqui pregar que é romantizar, né? Algo romântico, bonito. Não. Até porque se você acha que você vai trabalhar menos, né? Saindo do seu emprego. Cara, tô buscando liberdade de tempo porque eu trabalho muito, trabalho pros outros e tal, e quero ter mais tempo pra mim. Não entre e não empreenda, porque... Continue trabalhando pra alguém. Eu sempre falo isso. Porque você vai trabalhar muito mais. Muito mais. Muito mais. Porque você vai trabalhar com a sua cabeça, tá? Com a estratégia, o
tempo todo, você tem que estar criando estratégia de permanecer vivo, ó. Tá? A partir do momento que você se esfola financeiramente, você acaba não apenas com a sua vida financeira, mas com a vida financeira de muita gente que está abaixo de você. Estou falando assim, a questão do empreendedorismo. Então, você tem que ser o cabeça, você tem que ser a administração no início, né? E tem que ser operacional, ó. Tá? Você tem que estar olhando para frente, para onde vai crescer. Você tem que estar olhando a administração, a questão de imposto, tal, enfim, mercadoria, tudo mais, o dia de amanhã, como é que foi o dia hoje, como é que vai ser a semana que vem, como é que é o passado, sabe? Se você não resolver no empreendedorismo, se você não resolver muito bem o seu passado, ele é um fantasma que te acompanha o dia todo, o tempo todo, entende? E pode esse passado, já que a questão de banco e tudo mais são juros compostos, são juros sobre juros, né? Isso pode acabar você, então você tem que resolver muito bem. Aí vem questão de contador, né? Consultoria, que mais? Vem um monte de coisa, cara. A principal ferramenta hoje que é a mídia digital, né? Você precisa, se você não souber, você tem que contratar um advogado. Tem muita coisa, cara, né? Entendeu? Se você quer crescer, aí vem as responsabilidades do crescimento. Aí, se você tem medo de crescer, você vai permanecer no mesmo lugar, tá? Então, quem tem sonho, ele tem que ter coragem. E a coragem, Vitor e Eduardo, é que divide os homens dos meninos. Acabou. Não teve coragem, permanece aí, trabalhando para alguém e sem reclamar. Por falta da tua coragem. Falta de coragem é covardia mesmo, com você mesmo. Mas eu estou muito bem, então continue de boa. Né? Mas quem quer empreender, eu costumo falar, inclusive eu uso a Bíblia para isso. Deus não é contra quem quer crescer. Pelo contrário, ele, lá em Mateus e em Marcos, ele dá a receita para quem quer crescer, para quem quer ser grande. Sirva. Quem quer ser grande é o que vai mais servir. Então, eu tenho empreendedorismo, Eduardo, nesse sentido. Quando as pessoas falam, mas você está trabalhando para você. Eu digo, não, estou trabalhando para você, que abriu o vidro para mim. Quanto mais eu sirvo, mais eu cresço. Porque se eu quisesse trabalhar para mim, eu estou indo na contramão que vocês falaram, estou criando uma polêmica aqui agora, né? Eu deitava lá e só me servia. Mas não, eu só tenho como crescer, e usando a Bíblia para isso, usando inclusive uma receita do próprio Cristo, né? Servindo, quanto mais eu servir, mais eu vou crescer. Então, o meu negócio é servir, solucionar. Eu estava no outro podcast e a gente contou isso aqui na conversa em off, e o Vitor e a Eduarda, lá no CaruaCast, perguntaram qual é o seu maior pesadelo. Eu digo, não tem, eu transformo sempre o problema em solução. É para cima, eu não corro do problema. Eu corro para cima do problema para solucionar. Eu sempre transformo o ruim em bom, sabe? A maldição em bênção. Eu gosto de solucionar. Então, quando se fala, tá dando ruim, aonde? Porque quem resolve, enriquece. Porque ninguém quer ir lá resolver. As pessoas querem correr do problema. Aí você chega em Monteiro, numa cidade de 30 mil habitantes, e coloca um podcast futurista. Entende? São as pessoas... Aí eu chego aqui, né, e coloco outro podcast de negócio. Com todos os, pelo menos 6, né, com bate-papos, conversas abertas e tal. Enfim, inclusive tem um podcast aqui que é do meu dentista, é o Dr. Álvaro Alves, que é um podcast também que tá fora da curva, porque o podcast dele é de humor. É como se fosse o Ticaricati, do Bola e do Carioca. Do Carioca, e né? do Bola. Naquele, entende? Um pouquinho ali do Podpah, mas é muita risada para uma cidade interior de Pernambuco. Mas os caras aqui cresceram muito, mais de 2 mil seguidores, tá? Ganharam esse ano, inclusive, o prêmio de melhor podcast aqui na cidade, tá? Que estava há 2 anos com o Danada Podcast, que é o primeiro podcast aqui, de 2019, acredito, que é do meu amigo Nicodemos, do Danada Podcast, e
sabe, agora, Danado Podcast, nosso podcast Caruaru, a Agreste Neura e CaruaCast são podcasts que conversam de tudo. Não é? Aí vocês segmentaram o podcast de vocês. Eu segmentei o meu podcast. O Dr. Álvaro também segmentou o dele. São pessoas que estão fora da curva. Fora da curva. É como se fosse uma rádio que tivesse um segmento. Né? Rock, só forró. Ou, né? E tem aquela rádio popular que toca de tudo. Entende? A que toca de tudo vai dar certo em qualquer lugar. Mas a rádio segmentada, um podcast segmentado, precisa ter uma pessoa mais doida do que os doidos que estão colocando podcast no ar. E o massa de verdade é que quando... Assim, vale ressaltar que a gente... conta essa parte do empreendedorismo, que você precisa acreditar, né, no projeto. Não tenho dúvida disso. Foi um ano, né, que a gente iniciou com o Fortune. E outra, Vitor, não tem que ter só iniciativa, não. Tem que ter terminativa também. Porque senão você vira só mais um que começou. Você falou que tinha uns 50 aqui, hoje são... 8. Tá? Com podcasts semanais aí. Isso acontece demais. Lá também já, né, pessoas, né, iniciaram, começaram, não deu certo. A gente iniciou no dia 24 de janeiro, dia do aniversário de Eduarda. 24 de janeiro. Foi, a gente começou o podcast. E fez um ano agora em janeiro. Foi pra te agradar, foi um presente de aniversário que te deu. Com certeza. Eu já tava ali, né? Eu tava ali tentando conquistar. Olha aí. E começamos o projeto e, cara, a gente tentando, lutando. E a gente sabe que a gente, além de ser podcast, a gente é criador de conteúdo. A gente sempre tá postando, sempre alimentando nossas redes sociais. E o Fortune tava meio que oscilando. A gente não tava tendo os números que a gente desejava. Mesmo apesar da qualidade de câmeras que a gente tinha na época, nesse ano. E eu dizia, Eduardo, a gente precisa, cara, buscar ideias, alguma coisa e tal. E aí, no final, né, do ano de 2023, para início de 2024... Não, na verdade, a gente tava bem desmotivado. Tava bem desmotivado. A gente só tava postando por rotina mesmo. Por postar ali, seguir um cronograma. E a gente tava muito... Caramba, rapaz, e a gente faz um negócio bacana, mas sempre tinha aquela crença, vai vingar, vai dar certo. E aí... Pelo menos tinha crença, né? Acreditava, seguia acreditando, fazia o podcast todas as semanas. E aí, no final do ano, eu levei 3 amigos. Eduardo não participou nesse episódio, que foi o último episódio do ano, onde a gente falou sobre questão de disciplina, de alta performance, né, o que você espera para 2024. E nesse podcast, né, eu quero mandar até um abraço para ele, Bambam, né, o nosso amigo parceiro, Bambam. E mas ele... foi o que apanhou, não? não, foi esse não. Mas ele é um cara extremamente positivo e fala coisas que realmente, assim, sabe? E não é um cara ativo nas redes sociais, nada. Ele só um cara que você gosta de conversar com ele. Um cara que consome muita coisa bacana, principalmente Tiago Negro. Ele leu muitos livros já. Inclusive, esse livro, ele citou uma partezinha de Tiago Negro, que ele fala sobre amizades e pessoas. E passou esse podcast, eu fazendo esse corte, um corte do dia a dia. E aí, peguei esse corte. E isso, um corte nem muito, com muita qualidade na imagem. Extraí do YouTube mesmo, né? Gravando na imagem. Editando esse vídeo, a Eduardo disse, tu vai apostar? Eu disse, vou postar esse vídeo aqui só pra seguir mesmo o cronograma. Postei esse vídeo falando sobre pessoas, sobre amizade. E aí, esse vídeo nos rendeu nosso primeiro 1 milhão de visualizações. Olha aí, cara. E aí, desse 1 milhão, cara, doido. a gente ficou, tipo... Um vídeo simples, de 45 segundos, falando sobre amizade. E nos rendeu, né, 1 milhão. Mais de 1 milhão, né? Hoje tá batendo 2 milhões, quase 12 milhões esse vídeo. Né? E através dessas pessoas, dessas visualizações, chegou os seguidores. E o negócio começou a andar. E aí foi quando a gente se animou de verdade. Disse, caramba, só pra gente seguir um padrão. E começamos a estudar. Já estudávamos, né, a questão das métricas, da qualidade, né, de fazer uma capa por rios, de fazer uma coisa... Eu preciso aprender isso com vocês. É sério? E aí a gente começou a postar da forma estratégica, de verdade. Isso, tipo assim... eu sempre consagro... eu vou falar aqui, eu sempre consagro ao Senhor os vídeos, os cortes. E também, assim, a gente começou a notar que as pessoas se prendem ali nos 3 primeiros segundos. Então, vamos colocar uma coisa, uma frase polêmica, mesmo que não seja aquilo que a pessoa tá falando no sentido que ela acha. E isso funcionou demais. Olha aí. E foi quando a gente passou esse podcast, do final desse podcast, né, pra...
né, no final do ano desse último podcast. Foi quando a gente bateu 1 milhão no primeiro Reels. Chegou muitos seguidores, mas não chegou ainda tão significativo. A gente na época tinha 1.800 seguidores. E aí a gente levou um convidado no início de janeiro, que é Luiz Augusto, né, um digital influencer muito conhecido. Ele é de Serra Branca, cidade próxima de lá. E foi quando ele foi pra lá, cara, que depois que o podcast que ele fez, né, e a gente compartilhou um corte que ele fala sobre aquele joguinho lá que o pessoal perde muito dinheiro, e ele tava criticando e falando que a maioria dos digitais influencers ganham dinheiro com a perca de outras pessoas. É porque tava bem alto esse assunto, né? Tava o Fantástico, no Fantástico fez, e tudo mais, né? O Fantástico Aí fez uma... entrou como se fosse numa trend ali. Isso. Exatamente. E a gente fez um corte falando sobre esse. A gente bateu 2 milhões Olha aí. e 200 mil visualizações. Mais de 100 mil curtidas. E através desse vídeo, desse pequeno corte, a gente ganhou mais de 4 mil seguidores em uma semana. No TikTok, que era uma ferramenta que a gente não utilizava, que a gente tinha 100 seguidores e tinha vídeos lá de 1.000 visualizações. Com esse corte que a gente postou, desse corte que ele fala sobre essa plataforma, a gente ganhou mais de 2 milhões e meio de visualizações Lá no TikTok. no Olha TikTok. que massa. E mais de 3 mil seguidores em 2 dias, cara. Foi. Excelente. E depois veio outro vídeo, Ah. quando a gente bateu mais de 2 milhões. Agora no último E assim, vídeo. a gente tá mantendo a constância. Mantendo a A constância. gente bate 900 mil, 600 mil, 100 mil. Tem um de Vitor que já vai em 100 mil também. 100 mil também. E não para de chegar seguidores. Não para. A gente tá conseguindo entrar ali na linha certa. Linha certa. Então, o que eu aprendo com vocês hoje aqui é que é necessário chamar para a mesa pessoas que têm comunidade, no caso, defensores, seguidores, fãs, alunos dessa pessoa, ou seja, uma pessoa que tem comunidade para falar coisas que estão em alta. Em Também. alta e também, ou coisas que façam com que as pessoas elas reflitam. Por exemplo, e nesse caso, o Bambam mesmo, esse nosso Porque ele amigo, não é conhecido. ele não é conhecido. Ele é um cara que ele fala as coisas Ele é certas um cara normal, e na hora entendeu? certa. Então, e eu acredito muito nessa questão da, como eu disse, né, a sua identidade. As pessoas já vão se identificar com um podcast, com o que você passa, com aquela ideia, certo? Como eu falei, né, não existe mercado saturado. Não. Existe empresa saturada. Isso. É isso que existe. Então, o nosso podcast, ele seguiu muito com... A gente, apesar de ter muitas pessoas que a gente gosta, né, como o Bruno Perini e a Malu, a gente queria criar a nossa identidade. Isso. A nossa ideia. Apesar da gente falar sobre negócios, a gente também fala sobre estilo de vida, sobre espiritualidade. A gente tem podcasts hoje, a gente tem Um mensal. um mensal que a gente fala sobre homens que foram grandes na Bíblia. A gente já falou sobre a história de Rei Salomão, sobre Jó, Jesus. Vamos falar agora sobre a história de Pedro. Então a gente começou a entender que a gente não podia só ficar só naquele nicho de negócios, né, em si, porque a gente traz essas ideias, mas que a gente fala sobre vida, sobre amizade, amizades boas e assuntos e conteúdos de qualidade. Porque você viralizar com conteúdos ruins é fácil. Né? É fácil, realmente. É porque assim- É só colocar tiro, porrada de bomba, Isso. notícia policial e viraliza. Difícil é você viralizar com Coisa boa. conteúdos. Isso, e assim, a gente, de certa forma, não popularizou o podcast em muitos assuntos, mas a gente fala sobre riqueza. Riqueza não é só dinheiro, entende? Riqueza é saúde, riqueza é uma boa vida espiritual com Mentalidade, Deus, uma riqueza é uma boa mente, saúde uma mental. mente saudável Física, e um bom negócio. um bom negócio. Então, assim, muitas pessoas não têm muito dinheiro por aí, mas tem uma família incrível, tem uma vida incrível, tem palavras incríveis. Por exemplo, Bambam, ele não é um cara rico. Ele tem o trabalho dele, ele faz Tem a as coisas empresa dele, dele, né? tem a empresa dele, mas é um cara... Que fala as coisas certas na hora Mas certa. se ele chegar lá na frente, do outro lado da rua, você sabe que é ele, porque ele sai falando com todo mundo. É aquela alegria, é aquela alto astral. Então, assim, não é só sobre dinheiro, é sobre a felicidade que você leva às pessoas e como as pessoas vão se lembrar de você também. E quebra esse paradigma, porque a gente somos nordestinos, a gente tem nosso sotaque, e assim, a gente tá rompendo barreiras hoje, não só de Monteiro, porque hoje a gente tem seguidores, hoje tá chegando seguidores do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, a gente tem seguidores do Ceará, a gente tem seguidores hoje de todas as regiões. Né? Nos últimos dias a gente bateu mais de 2 milhões de contas alcançadas. Excelente.
né? Tá aqui os nossos números. A gente tá batendo hoje, né? A gente tava batendo 1.800 e aumentamos para mais 200 mil. Então a gente tá batendo 2 milhões de contas alcançadas com uma conversão de seguidores muito grande. A gente tá batendo seguidores, praticamente 100 seguidores por dia. A gente tá quase 7 mil seguidores. A gente saiu de 1.800 seguidores para 7 mil seguidores em 3 vídeos. É você pegar o jeito da coisa, né? Exatamente. A manha, né? Pronto, uma coisa muito interessante. Você também pede ao Senhor, quando você tá ali, Senhor, me dá discernimento, Espírito Santo, me dá discernimento para quando essa pessoa falar, Eu saber que é o momento certo. que esse é o corte. A gente tem A muito gente isso. ora antes de começar o podcast. Que massa. A gente ora no local onde o convidado vai sentar. Então, assim, é o Senhor que Isso. move aquilo ali. Esses cortes Quando que... a gente começou a colocar Deus, deu certo. Isso é uma das coisas realmente reais. Quando a gente tava nessa tristeza de rapaz, não tá dando certo, não tá dando muitos números, a gente tá um pouco afastado. Eu tava bastante. Né, de Deus. E quando a gente começou a colocar Deus como prioridade, principalmente, as coisas começaram a acontecer. E o que ela falou é justamente isso. Todos os cortes que viralizaram, a gente sentiu. Ela sentiu no coração, eu senti no coração que era o momento da gente fazer aquele corte naquele espaço. Pelo menos o de Bambam não foi assim, mas os outros a gente foram. sentiu. A gente teve um Isso. último corte agora de Jaqueline, que é parceira nossa da Monte Viagem, uma pessoa também que não é conhecida. É conhecida lá na cidade. Mas esse corte tá batendo 2 milhões. Onde ela fala que nenhum CNPJ vale um AVC. E esse corte tá batendo 2 milhões, quase 100 mil curtidas. Né? E muitos relatos. 40 mil compartilhamentos e relatos de pessoas que dizem que... Tem uma mulher mesmo que disse: eu encontrei meu marido morto em cima dos boletos. Ele teve um AVC. E Que teve um coisa. AVC. Muitos É comentários muito lá. forte, entendeu? É muito... Assim, então, a gente de fato consagra ao Senhor. Porque quando a gente começou a realmente entender que... Você pode falar com Deus ali o dia inteiro, sabe? Eu já fui muito daquela religiosidade de que você só pode orar de joelhos, de que você não pode chamar de você não pode usar um brinco, você não pode usar um colar, você tem que usar um céu no joelho. E quando eu saí disso, hoje nós temos experiências com Deus. Gente, não tô dizendo... Sai da religiosidade para o relacionamento. Isso, relacionamento. gente, não tô dizendo que você não tem que ir pra igreja, você tem que ir pra igreja. Mas hoje nós temos muitas experiências com Deus fora da igreja. Então, assim, porque o mais forte em nós é o relacionamento que nós temos com Ele. Porque a gente aprende na igreja para viver Cristo fora dela. Isso. Exatamente. Não é? É o que a gente aprende e acredita muito. E a gente teve um direcionamento muito grande nesses últimos vídeos, né? E assim, o bacana também é que o pessoal interage demais, manda comentários. Muita gente, quando a gente recebeu um comentário da menina que ela disse: eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu tenho certeza que esse podcast ele vai ser nacional. Ele aparentemente ele tá sendo regional, tá sendo construído, ele vai ser nacional, pode ter certeza, porque eu sou aqui do Rio Grande do Sul e tô acompanhando vocês É aí. isso. Gente, assim, e não tem como falar do FortuneCast, não tem como falar de Vitor e Eduarda sem envolver o Senhor. A gente... Não tem. Em todos os momentos, assim, até teve momentos que você falou, assim, que eu já tive aquele toque, pode dar um corte, entendeu? Então, assim, realmente Deus e o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos auxilia ali em todo momento e nós consagramos tudo a Ele. Então, a nossa gratidão é ao Senhor e se nós estamos aqui, se o FortuneCast está de pé, se nós estamos alcançando esses números, foi o Senhor que nos deu. Olha aí, então você pega a visão e transforma em ação, tá? Se aproxima de Deus, não com interesse de conseguir as coisas, né? Mas com interesse de se parecer com Ele. Né? Porque quanto mais a gente se parece com Deus, mais a gente fica sábio como Ele, né? E a gente vai ter discernimento de fazer as coisas na nossa frente, ou seja, a solução vai chegar antes dos problemas. Isso, vai e dar. assim, como você falou, não é sobre interesse. Porque não foi só o podcast que deu certo, que melhorou, mas nosso casamento, o nosso relacionamento com as pessoas e a nossa alegria de viver. Porque, assim, eu sou uma Eduarda com Jesus, eu sou outra Eduarda sem. Eu sou bem sincera, a Eduarda sem Jesus é a Eduarda ali
fechada, que não fala com ninguém, que não sorri, mas a Eduarda com Jesus é a Eduarda que gosta de falar com as pessoas, é a Eduarda que gosta de se comunicar, que gosta de ajudar as pessoas. Então, assim, quando ele está comigo, em todos os momentos que ele está comigo, eu sou feliz, eu sou alegre. Então, não é sobre interesse, até porque a gente não pode falar que Deus é interesseiro. Então, realmente, tudo é sobre Deus na nossa vida. Porque Deus não precisa, né? A gente que precisa de Deus, dele. cara. É verdade. Então ele não vai mendigar a tua. De jeito nenhum. Ele é tão bom que ele deixa você, cara. Ele é educado. Ele é muito educado. Então, assim, eu sempre falo, cara, se o teu negócio, o teu projeto, né? Tem pessoas aí que querem desistir em 3 meses, né? Ó, a gente passou 1 ano, né? Lutando, acreditando, né? Com muitas pessoas falando que não ia dar certo, vendo pessoas crescendo e a gente não. Com conteúdos duvidosos. Conteúdos duvidosos, com conteúdos. E a gente ficava se perguntando. Mas aí quando a gente entendeu que a gente não tinha que ir por essa linha, mas é só focar no nosso trabalho. Isso. E fazer, e principalmente, né, colocar Deus como prioridade, como pilar daquele projeto, as coisas começaram a acontecer. Sabe? Eu não tenho dúvida, por exemplo, aqui o Gente Ousada vai fazer muito sucesso e vai ser conhecido no Brasil inteiro. Pode ter certeza. Quando a gente, assim, você olha pra uma pessoa e vê como ela tem a visão, como ela tem o desejo e como resplandece o Espírito Santo e Cristo nela, a gente sabe, realmente, vai crescer. E a gente entende que o Gente Ousada vai crescer muito. Você vai crescer como, né? Porque a gente, né? Eu, Eduardo, você, João, a gente tem uma coisa que é muito bacana, que é essa vontade de transcender conhecimento a todo momento. Exatamente. Não é só apenas uma venda, não é apenas um negócio. Vai além disso. Tem que somar positivamente. Exatamente. E é o que a gente... Porque, vê só, pessoas que decidiram montar um podcast, que já eram empreendedores, mas por que a gente decidiu montar um podcast? Porque a gente sabe que quando a gente inicia um podcast, não, financeiramente, é zero, cara. O início. Você não... Se você acha que vai ganhar dinheiro no início de podcast com stream, cara, não inicia não, cara. Porque os primeiros meses, se você não puder falar, os primeiros anos, vai ser do zero, cara. Então você começa o podcast justamente pra quê? Pra compartilhar conhecimento. Isso. E é o que a gente faz. E eu tô aqui, ó, há 7 meses, desde de setembro, compartilhando conhecimento. 7 meses. Tá, mas aprontando tudo. Não é? Eu tenho usado, inclusive, todos esses episódios como laboratório. Tá? Tanto conhecimento tá chegando, quanto eu me melhorando tecnicamente. Não é? Como a Eduarda falou, se eu olhar o primeiro podcast que eu fiz, entende? Inclusive aqui, nessa segunda temporada mesmo, que é o 11º. Tá? Eu fui assistir e falei... Vamos melhorar isso aí. Isso melhora se a gente tiver em quem se inspirar, em quem já chegou onde a gente quer chegar, não é? E eu gostaria de conversar muito mais mesmo, porque a aula começou agora. A gente sempre fala isso. Não, mas a gente agradece demais, Joales, pela oportunidade, por estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Dizer que você está convidado para participar lá do nosso podcast. Eu quero uma mentoria de vocês, velho. Eu quero que vocês também nos cubram de oração, intercessão. Amém. A gente... Tá, cobriu gente usada de intercessão, né? Porque a gente vai fazer o mesmo com vocês, né? Com os convidados do FortuneCast, com o FortuneCast. Saiba que vocês estarão cobertos de orações também pela gente. A gente fica muito feliz, e eu fiquei muito feliz em saber também que a gente é membro, né, da mesma igreja, ministério, mesmo ministério. Quando você me falou lá no bate-papo, cara, eu podia dar... Eduardo, ela é da Verbo. Ela é do Verbo, da vida. É tudo verbiano aqui. Então, assim, a gente fica muito feliz, convidando mais uma vez para você estar junto conosco lá no nosso podcast, lá na igreja também. A gente lá é muito acolhedor, né? Quero mandar um abraço pro pastor Renan, que é nosso pastor hoje lá na Verbo. Né, nosso pastor querido, que está sempre nos auxiliando. Então, um abraço, pastor Renan, né, Paloma, que é a esposa dele, Viana também, que é o nosso pastor lá, auxiliar,
né, junto com sua esposa, né, o pessoal inteiro lá que faz parte da Verbo de Monteiro. Cara, eu convido você para... Uma coisa, viu, Vitor? E eu quero falar que o pessoal, o pastor Renan, não é isso? Isso. Pois é, uma coisa eu aprendi com o meu pastor Israel Igor, que inclusive tem um pé aí na Paraíba, até porque o sogro dele está lá na sede, sendo pastor auxiliar lá na sede com os pastores lá, enfim. Eu aprendi com ele que eu represento ele aqui. Então eu estou mandando um abraço do pessoal do Verbo da Vida, em nome do pastor Israel Igor e toda a equipe do Verbo da Vida Centro aqui em Caruaru, para vocês aí do Verbo de Monteiro. Tá? A Eduarda está aqui com o celular, o pessoal que está assistindo a gente aqui no podcast, tá? Eu estou mandando um abraço aqui pro pastorzão e para todo mundo aí do Ministério Verbo da Vida de Monteiro. Isso mesmo. Beleza? Tamo junto. Verbo da Vida, Caruaru, abraço a vocês aí, Monteiro. Tamo junto. E tá convidado para participar junto com a gente lá de um culto no domingo. Maravilha. Pode ir no domingo, pode, enfim, um dia que você puder participar do nosso podcast e da igreja também. Acho que sábado agora a gente vai receber, né, o supervisor lá do estado da Paraíba, né? Maravilha. Que é Paraíba, que é o pastor Aguinaldo, junto com a sua esposa. Certo. E vão estar junto com a gente sábado agora. A gente chega lá e na nossa cidade já vai direto pro podcast. Muito bem. 3 horas da tarde a gente vai ter um evento, né, com eles, mas eles vão estar lá, a gente vai estar compartilhando um pouquinho também, para entender um pouquinho sobre o Ministério da Verbo, tá, né? Muita gente não conhece, né? E a gente quer trazer justamente os supervisores para falar um pouquinho sobre essa ideia, né, que a Verbo traz e tudo mais. A gente sempre gosta, a gente já levou muitos membros da Verbo, e a gente sempre gosta de levar lá pro podcast. A gente sempre fala que o espaço é sempre aberto para nossos irmãos lá. A gente sempre leva, já levou vários. O pastor que era lá, né, o pastor Francismar, agora o pastor Renan. O pastor Renan esteve lá falando sobre a história de Jó. Enfim, muitas vezes. E a gente agradecer de verdade por ter nos chamado e nos convidado, né, Eduardo? Vamos marcar também pra fazer um próximo episódio, porque tem muito Isso, perrengue aí que a gente não contou. Não tenho dúvida disso. Sabe, o podcast foi pequeno para muita coisa, para muito conhecimento que o Vitor e a Eduarda têm. As portas estão escancaradas. Esse collab não aconteceu por acaso, não foi uma coincidência, não foi. Foi Deus no meio disso aí. É Deus agindo, Deus juntando os melhores, tá? Para junto crescer. Não tem dúvida. E você que tá junto com a gente também, ó, colado na gente, viu? Porque a gente tá aprendendo, então cola na gente para aprender também. Agora, quem quer seguir o Fortune, quais são os links? Quer falar, Eduardo, do TikTok? Isso, a gente tá no TikTok e no Instagram com o mesmo arroba, que é o arroba FortuneCastBR. Vocês vão encontrar bem fácil lá. E nós estamos também em todas as plataformas de streaming, que é Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim. Isso, e no YouTube também, todas as terças-feiras a gente faz podcast, né? Às 20 horas, a gente tá recebendo pessoas lá, né? Diversos convidados todas as semanas, né? Não fazemos podcast com todos os dias da semana, é uma vez na semana, na terça-feira, né? O nosso dia. Amanhã, sábado, que a gente vai fazer um podcast diferente, porque a gente vai receber um convidado de fora, e por isso que a gente vai dar essa opção, mas geralmente a gente sempre faz na terça. Então, quiser assistir o podcast, o FortuneCast, conhecer mais sobre a gente, vai lá no nosso canal no YouTube, né, FortuneCastBR, ou no nosso Instagram, onde a gente tá mais ativo lá, tá compartilhando nossos momentos, nossos vídeos, nossos cortes, enfim. É FortuneBR, como a Eduardo falou, FortuneCastBR, e lá você vai ter acesso a um conteúdo, né, extraordinário, não só de negócio, como também de vida, de aprendizado, né, de pessoas, enfim, tudo aquilo que possa somar, né, de forma positiva para você, né, Laura? Isso, e nós convidamos vocês também a acompanharem a nossa série bíblica, né, que nós estamos aí mensalmente fazendo um episódio, né, sobre homens importantíssimos na Bíblia. Isso mesmo, então fiquem com Deus, né? Eu quero agradecer, né, pro pessoal que assistiu, que vai assistir, na verdade, né, a gente aqui e tal, e enfim, né, agradecer a cada um aí e dizer que a gente tá à disposição. Pode mandar uma mensagem no podcast, que a gente tá sempre à disposição lá para tirar dúvidas, para se quiser também participar, for empreendedor e tiver um case legal, manda mensagem pra gente que a gente vai fazer questão de levar você lá no nosso podcast. João já tá convidado aqui e ele vai. Isso aí, ele vai. Eu vou mesmo. Tá intimado aqui pra eu agradeço o convite de vocês, tá? E foi uma honra poder receber vocês aqui também. Uma honra enorme, tá? E você que já segue a gente aí, sabe, né? Que depois do YouTube, o áudio e o vídeo sempre é colocado lá no Spotify. A gente tá lá no Spotify em vídeo e áudio.
certo? E também lá no Deezer, no Apple Podcast, na Alexia também, na assistente virtual do Google também, né? Eu estava dando uma olhada, são 13 países que a gente alcança, 13 cidades também, são 15, juntando Manaus também. Eu achei interessante lá, quando fui olhar os dados e tal, enfim, tudo mais. Muito interessante. Eu só quero agradecer a vocês pelo carinho. Bezerros acompanha demais o nosso podcast. São Paulo também, Belo Horizonte, que massa. Muito bem, então, obrigado por ter acompanhado até aqui, certo? E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Agora é com você. Pega a visão e transforma em ação. Gente Ousada Podcast. Pega a visão e transforma em ação.